Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Tem dias, tem momentos das nossas vidas que não nos resta absolutamente mais nada que não seja orar. Quando a igreja ora. Vou repetir. Quando a igreja ora. Pensa numa semana difícil, foi essa semana, querido. E essa palavra falou fortemente ao meu coração. Porque antes de eu subir nesse altar, a palavra tem que falar conosco primeiro. E essa semana que passou foi uma semana que eu e a minha casa fomos desafiados como há muito tempo não éramos a orar. Porque veio situações, circunstâncias que a gente não sabia mais o que fazer. E quando você não sabe mais o que fazer, querido, a única coisa que você pode fazer é orar. Quando você acha que não tem mais solução, quando você acha que não tem mais saída, existe apenas uma saída, que é orar. E fomos tomados essa semana, querido, por esse momento, aonde só nos restou a oração. Foram dias de aflição, querido. Meu coração ficou, confesso a vocês, angustiado. Teve um dia dessa semana que eu estava indo trabalhar e eu vou trabalhar de moto. E no meio do percurso, querido, eu fui chorando para o trabalho. Mas eu também fui orando. E pedindo, Senhor, me ajuda, Deus. Porque eu já não sei mais o que eu vou fazer nessa situação. Tudo que eu podia, tudo que estava ao meu alcance, eu já fiz. Agora é contigo, Jesus. Agora é contigo. Ah, querido. E quando você tem a humildade de falar, agora é contigo. Quando você tem a humildade de falar, agora é contigo, Deus. Pode ficar tranquilo que agora é com Ele. Pode ficar em paz que agora é com Ele. Porque quando é com Ele, querido, não tem situação contrária, não tem palavra contrária, não tem diagnóstico médico, não tem nada, não tem absolutamente nada que seja impossível para o nosso Deus. Quando uma igreja se levanta em oração, querido, quando uma igreja se derrama aos pés do Senhor, ah, querido, se prepare, porque o inferno vai ser abalado, as estruturas serão abaladas, porque Satanás vai ter que reconhecer que ainda existe uma igreja que clama e que ora. Aleluia. Eu quero ler com vocês em Atos capítulo 12, versículo 1. Tem dias que você chega na igreja e você quer receber um abraço, né, querido?
Eu recebi um abraço tão carinhoso hoje, que foi o melhor abraço que eu recebi hoje. Eu estava ali, a Camila até viu, louvando. A filha do Rony, desse tamanho, veio na minha perna e me deu um abraço. Do nada. Tem abraços que alegram o nosso coração. Atos capítulo 12, versículo 1. Diz assim, querido. Não sei se eu vou pregar, se eu vou chorar, mas vamos ver o que vai acontecer. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, durante as festas dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado. Vou repetir, entregando para ser o que, igreja? Guardado. Tem momentos que você acha que você está numa prisão e que não tem como sair de lá, mas fica tranquilo, é Deus que te colocou lá e Ele está te guardando. Por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Olha só, 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Quantos soldados tinha no total? Quem é bom de matemática? 16. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Vou repetir. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Chegou o diagnóstico do médico, mas a igreja orava intensamente por ele. Chegou a ordem de despejo, mas a igreja orava intensamente por ele. Chegou o advogado, mas a igreja orava intensamente por ele. O marido foi para fora de casa, mas a igreja orava intensamente por ele. O filho está na rua drogado, mas a igreja orava intensamente por ele. Tem uma igreja que ora aqui? Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Pedro estava fazendo o que, igreja? Dormindo. Iria morrer no dia seguinte. Pedrão estava dormindo. Pedrão estava descansando. Preso com 2 algemas e sentinelas, montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o
acordou. Depressa, Pedro, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Vou repetir: as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Pedrão achou que estava sonhando aqui, igreja. Pedrão achou que estava num sonho, que um anjo havia visitado ele e ele estava saindo da prisão. Quantas vezes a gente acha que é sonho, mas o sonho se torna realidade. Versículo 10. Não, versículo 9. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira, a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e este se abriu por si mesmo para eles, e passaram, e tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Eu profetizo esta noite: Deus está enviando o anjo dele nesta causa. Deus está enviando o anjo dele na tua vida e vai te libertar de toda a prisão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo. Versículo 12. E percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido. E eles estavam fazendo o quê? Orando. Pedro bateu a porta do alpendre, e a sua serva chamada Rode veio a atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomado de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Sabe o que aconteceu aqui, querido? Pedro chegou, bateu na porta, pastor Gleick. A mulher foi lá atender e ver quem era, olhou e entendeu que era Pedro, ouviu a sua voz, voltou correndo, deixou Pedro lá, voltou correndo para casa. Eu fico imaginando aqui, conjecturando, que ela gaguejando. Vocês não vão entender. Quem que está lá fora? É Pedro que está lá fora. É Pedro que está lá fora. Olha só o que responderam para a mulher. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si, mulher. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser um anjo, deve ser uma miragem, porque Pedro está lá na prisão, prestes a morrer, e você está falando que Pedro está aqui na nossa porta. O mundo não vai entender nada. Satanás não vai entender absolutamente nada. Mas eles vão ter que olhar para você e vão ter que falar o que aconteceu na vida dele, o que aconteceu na vida dela. Aleluia. Olha só, querido, no versículo 16: mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e viram, ficaram todos perplexos.
Sabe o que vai acontecer aqui? Todos vão olhar, todos vão ter que enxergar e vão ter que ficar perplexo com aquilo que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Todos vão ter que reconhecer o poder de Deus na tua vida, querido. Queridos, não existe poder maior do que o poder da oração. Não tem poder maior do que o da oração. Quando Pedro foi preso por Herodes, querido, poderia ser martirizado, como Estevão, como Tiago, mas a igreja se levantou e começou a orar por Pedro. Oh querido, você não está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo aqui nesta noite. Você está afligido com o dia de amanhã, você está preocupado com essa situação, mas não se preocupe, dobre o seu joelho, comece a orar, que Deus vai enviar o anjo dele em favor da tua vida. Quando oramos, querido, tudo pode e vai ser mudado. Querido, sabe? Deus não está, Satanás não tem medo do que tem na tua conta. Satanás não tem medo da sua posição social. Satanás não tem medo do carro que você tem. Satanás não tem medo de alguém que está com o microfone na mão. Satanás não tem medo de nada disso, querido. Sabe do que Satanás tem medo? Quando ele olha a Dona Maria no seu quartinho, com o joelho dobrado, orando e falando: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu oro pela minha casa, pela minha família. Eu apresento meu marido em tuas mãos. Eu apresento meu filho em tuas mãos. Eu apresento as minhas finanças em tuas mãos. Eu apresento meu casamento em tuas mãos. Eu apresento essa enfermidade diante de ti. Tu és o médico dos médicos. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o advogado da minha causa. Aquilo que o homem não pode, tu podes. Aquilo que eu não consigo, tu consegues. É disso que Satanás tem medo, querido. Quando ele encontra um crente que ora e clama e se derrama aos pés do seu Senhor. Se é para aplaudir, aplaude com força. Quando você se posiciona, querido, em oração, tudo é transformado. Quando você se posiciona em oração, Deus escuta a tua oração. Quanto tempo, querido, você não para orar? Muitas vezes diante da luta, da dificuldade, queremos resolver as coisas do nosso jeito. Queremos sair fazendo da maneira que você acha que deve ser feito. Quantas vezes na hora de desespero, você recorre tudo e a todos, e você se esquece que simplesmente você só precisa dobrar o seu joelho e se derramar aos pés do Senhor e começar a orar ao seu Deus. Oh querido, não tem homem nenhum que pode te ajudar. Não tem homem nenhum que pode responder a tua oração. Não tem nada nesta terra que seja capaz de mudar essa situação. Mas só existe o Deus de Israel, que é fiel e justo para completar aquilo que Ele começou na tua vida. Sabe o que acontece quando oramos, querido? Em primeiro lugar, a oração atrai os anjos. Sabe o que vai acontecer quando você estiver lá no teu quarto,
quando você estiver no carro indo trabalhar, quando você estiver lá na motinha cinquentinha, que é assim a minha motinha. Esses dias eu estava dirigindo, aí veio um irmão atrás de mim com um carro branco, que trabalha de Uber, quase passou por cima de mim, querido. Quando eu olhei para trás, eu vi aquele sorrisão, eu falei, é o Fernando. Era o Fernando, queridos. Aí eu tive que orar, porque eu falei, ele vai me atropelar aqui. Quando você ora, querido, a tua oração atrai os anjos. O anjo, olha só, e repentinamente apareceu o quê? O anjo do Senhor. E repentinamente apareceu o anjo do Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto Pedro estava na prisão, em algum lugar tinha um povo unido que estava intercedendo, que estava orando, que estava clamando. E quando a igreja se levanta em oração, os anjos do Senhor se manifestam em nosso meio. Os anjos do Senhor se manifestam na tua casa. Os anjos do Senhor se manifesta no teu trabalho, porque tem alguém que está orando pela tua vida. Sabe aquele livramento que você teve no trânsito? Porque tinha alguém que estava orando por você. E aí Deus enviou o anjo e te livrou do acidente. Sabe aquela situação que você não entendeu nada do que aconteceu? Foi o anjo de Deus que estava no teu lado. Porque a oração, ela atrai os anjos. A palavra de Deus, querido, nos ensina. O salmista, ele fala, querido, que o anjo se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos se acampam ao redor dos que o temem. Para quê? Para te livrar de todo dardo inflamado, de toda seta maligna, de todo levante de Satanás, de toda palavra contrária. Ah, querido, nada vai te tocar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque existem anjos do Senhor na tua frente, na tua retaguarda, na tua direita, na tua esquerda, te protegendo, te livrando de toda a afronta do inferno, em nome de Jesus. Os anjos do Senhor, queridos, são mensageiros de Deus para te servir e te salvar. É o que o livro de Hebreus fala, que os anjos do Senhor, eles são mensageiros de Deus para nos servir e nos salvar. Ah, querido, quando não é a tua hora, quando não chega, não é a hora do Senhor chamar a tua senha, pode vir um fogo, pode vir a tempestade, pode vir o que for, mas você não será consumido e nem atingido. Quando oramos, querido, os anjos de Deus nos cercam. Eu profetizo aqui nesta noite, há miríades e miríades de anjo na tua vida. Ah, você vai chegar amanhã no teu trabalho, sabe o que você vai encontrar lá? Não vai ser o teu chefe, não vai ser o teu colega, mas quando você pisar a planta do teu pé naquele ambiente, quem vai te recepcionar vai ser o anjo do Senhor. Quando você chegar na tua casa, naquele ambiente atribulado, quando você entrar, vai ser o anjo da paz que vai estar naquele lugar. Quando você pisar no hospital para visitar aquele ente querido, quem vai estar contigo vai ser o anjo da cura, que vai entrar contigo e vai manifestar o poder de Deus naquele lugar. Em segundo lugar, querido, a oração, ela envia luz. Quantas vezes estamos perdidos? Quantas vezes você olha e você fala: meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Meu Deus, não tem saída, não tem solução. Deus, me mostra uma luz no fim do túnel. Quantas vezes já falamos isso, querido? Pois é,
Hoje Deus está mostrando uma luz no fim do túnel. Mas não é qualquer luz. Não é uma lanternazinha. Não é uma lâmpada qualquer. Mas é a luz. É a luz que vai brilhar na tua vida. E vai tirar todas as trevas que estavam no teu caminho. Porque Pedro estava no meio de uma prisão. E a luz resplandeceu naquele ambiente. Ah, querido, tem pessoas aqui que estão em trevas. Literalmente em trevas, angustiado, entristecido, desesperado. Mas o salmista, ele fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Quando os malvados se levantarem contra mim, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor é a minha luz e o Senhor está comigo. Ah, querido, a luz do Senhor está resplandecendo sobre a tua vida nesta noite. Sabe por quê, querido? No Salmo 119, a palavra fala: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ele é a luz que vai clarear o teu caminho. Quando você achar, para onde eu vou? Para onde eu vou? Ele é a luz que vai guiar a tua vida. Senhor, eu não estou enxergando mais nada. Fique tranquilo, porque a luz, que é Jesus, estará à tua frente, te conduzindo e te guiando. Se você, querido, não vê uma solução, busque a luz de Deus em oração. Até rimou, né? E não foi de propósito. Se você não vê uma solução, fique tranquilo, dobre o teu joelho, ore ao Senhor, que escuta a tua oração em secreto, e Ele vai resplandecer aquele ambiente de luz, e Ele vai te dar uma direção. Pastor, não sei o que eu vou fazer amanhã. Pastor, eu estou completamente desesperado. Fique tranquilo, querido, porque Deus vai tirar esse desespero do teu coração e Ele vai guiar os teus passos em meio às trevas, em nome do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, querido, a oração nos toca. Olha o texto que ele fala: e tocou no lado de Pedro e o acordou. E tocou no lado de Pedro e o acordou. O anjo tocou em Pedro para o despertar e mostrar que ele estava ali. Quando eu estava lendo esse texto, querido, eu fiquei assim, viajando, porque Pedro estava prestes a morrer. Herodes havia acabado de matar Tiago à espada, cortou a cabeça de Tiago, e ele viu que isso agradava ao coração do povo. Então Herodes começou a perseguir a liderança da igreja. O próximo seria Pedro. Pedro foi colocado numa prisão. No dia seguinte, após a Páscoa, ele seria julgado em público e também seria morto. Em plena sentença de morte, em plena sentença adversa, em plena situação contrária. Sabe o que Pedro fez? Não vai escandalizar que o pastor Fábio vai fazer. O pastor é meio doido, vocês me conhecem. Pedrão sabia que no dia seguinte ia morrer. O que Pedrão fez? Estava lá, roncando, descansando. Pedrão, você vai morrer amanhã. Eu estou em paz, eu confio no meu Deus.
Pedrão, a situação é adversa. Eu confio no meu Deus. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer também, Ele é Deus. Pedrão, vai chegar amanhã a situação, a carta, a ordem de despejo. Vai chegar o juiz para levar o seu carro. Eu descanso em meu Deus. Eu fico em paz em meu Deus. Nada vai tirar o meu sossego. Nada vai tirar a minha paz. Era isso que Pedro estava fazendo, ao ponto do anjo ter que acordar Pedro, tocar em Pedro e falar: Pedrão, acorda, Pedrão, eu cheguei, eu vou te livrar desta cadeia, querido. Em meio à prova, em meio à guerra, deite a tua cabeça no teu travesseiro e descansa. Mas fique em paz, não é não, Kleber? Mas não entre em desespero, pastor, você não sabe a minha situação. Querido, será que ela é pior do que a de Pedro? Você está preso? Vão decapitar a tua cabeça amanhã? Você está jurado de morte? Que situação difícil é essa? Prestação do carro que está atrasada? Se você não pagar a próxima, vão levar teu carro embora? Que situação difícil é essa? O aluguel que está atrasado? Se você não pagar, vai chegar a ordem de despejo? Que situação difícil é essa? A palavra do médico que falou que não tem cura? Que falou que não tem jeito? Que situação difícil é essa, querido? Descansa. Confia nele, que o mais Ele fará. Descansa, confia nele, que o mais Ele fará. O dia de amanhã a Deus pertence. Não se desespere com o dia de amanhã. Não perca o teu sono com o dia de amanhã. Se alegre com o dia de hoje, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio de vós, em nome de Jesus. Aleluia. Peça que o Senhor te toque em oração, querido. Ele vai te tocar nessa noite. Eu profetizo esta noite, querido, o anjo do Senhor vai tocar na tua vida como você nunca foi tocado antes. Em quarto lugar, querido, a oração nos levanta. A oração, ela tem o poder de te levantar. A oração, ela é o oxigênio que você precisa para se levantar. Tem muitos aqui que estão respirando à base de aparelhos. Você está prestes de se entregar a essa situação. Você está ao ponto de falar: desisto, não aguento mais, não aguento mais. Mas Deus está enviando um anjo que vai te levantar, que vai pegar no teu braço e vai te colocar de pé de novo, porque você não foi chamado para ficar cabisbaixo, você não foi chamado para ficar caído, porque aquele que está caído, Deus levanta. E eu declaro esta noite, Deus está te levantando hoje para viver coisas grandes e coisas extraordinárias em nome de Jesus. O anjo mandou que Pedro, o que, querido? Se levantasse. Mesmo ele estando acordado, o anjo deu uma ordem para Pedro: Pedro, levanta, Pedro, porque o teu lugar não é aqui. Levanta, Pedro, porque o teu lugar não é nesta prisão. Levanta, filho, porque o teu lugar não é nessa situação.
Levanta, porque o teu lugar não é neste lugar de morte. Se você está prostrado, querido, ou existe algo que te prende para não se levantar, Deus ergue através do poder da oração a tua vida. Deus vai te levantar nesta noite, querido, como você nunca pensou ou imaginou. Deus vai te dar uma força que você nunca teve antes. Você vai acordar amanhã, querido, determinado. Você vai levantar amanhã determinado. E você vai falar: Satanás, você achou que era o fim, você achou que havia me derrotado, só que você perdeu mais uma vez, porque eu me levanto hoje, vou para a guerra, vou para a batalha, porque o anjo do Senhor estará comigo, e Ele vai me dar vitória nesse dia, em nome de Jesus. Comece a orar, querido, que Deus vai te levantar. Não desista, não pare no meio do caminho. Não desista, não pare no meio do caminho. Hoje, querido, como alguns de vocês sabem, o pastor gosta de pedalar. Eu saí de casa hoje 6 horas da manhã, acordei 5:30 e fui pedalar. E aí eu levei o meu cunhado e um amigo comigo. Rapaz, esse irmão quase morreu do coração. Eu fui lá em Elias Fausto e voltei. Chegou no meio do caminho, o irmão estava com os bofes para fora. Não vou desistir, não vou ligar alguém para vir me buscar. E aí eu falei para ele: não desista, persevera, porque a linha de chegada está mais próxima do que a da partida. Vou repetir, você não entendeu. Não desista, persevera, porque a linha de chegada está mais próxima do que a da partida. Porque se você desistir, você vai ter que começar tudo de novo. Mas se você perseverar, se você continuar, você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Em nome do Senhor Jesus. Não desista, querido. Em quinto lugar, a oração nos liberta. Deus vai te libertar esta noite de tudo aquilo que estava te aprisionando. O que tem te aprisionado, querido? O que tem afligido a tua alma? O que tem te angustiado? Olha o texto que ele fala. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Na hora que Pedro se levantou, as correntes soltaram e ele ficou livre. Quando nos posicionamos diante de Deus em oração, somos libertos de todo mal, através do poder da verdade que está em João 8:32. E conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade aqui? A nossa verdade é Cristo, querido. Por isso, se você está em Cristo, não tem prisão, não tem nada que possa te trancar e te aprisionar. Eu profetizo esta noite: algemas que estavam te aprisionando, que estava te impedindo de avançar, aquilo que estava te trancando, pela ordem de Cristo, está sendo quebrada da tua vida esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Xeriande cantere balabalas. Iriande cantere balabalas. Aleluia. Já estou acabando, querido.
Deus quer te libertar por completo nesta noite, querido. Tem pessoas que estão na igreja, mas precisam ser verdadeiramente libertas. Tem pessoas que estão aqui com a sua alma aprisionadas. E hoje é noite de libertação. Hoje Deus vai quebrar as cadeias na tua vida, querido. Em sexto lugar, a oração nos prepara. Quando eu li essa parte, eu viajei, querido. A oração nos prepara. Porque a luz resplandece, pastor Francisco, na cela. O anjo toca em Pedro. As algemas são quebradas. Agora qual é a ordem do anjo? Pedrão, vista-se. Aí eu conjecturando na minha cabeça, você está preso numa cadeia, numa prisão. E se a gente ler o texto no começo, quantos soldados tinha? Quantos? 16. 16 para um homem. 16 para apenas um homem pescador. Ah, querido. Ah, querido, porque quando Satanás vem e ele se levanta com força. Ele vai enviar a sua tropa de Satanás para te aprisionar, para te trancar, para te matar. Aí o anjo aparece e fala: Pedro, vista-se. Pense comigo, querido. Você está no meio da prisão. Você quer sair daquela prisão. Você quer o quê? Sair correndo com a roupa que você está mesmo. Se tiver de cueca, vai de cueca. Por quê? Porque você não pode perder tempo. Você precisa sair correndo. Quem já assistiu aqueles filmes de policiais? Quando o bandido ele trama uma fuga da prisão. Ele quer o quê? Ele planeja a fuga. Ele planeja a saída. Quando chega o dia da fuga, ele tem questão de minutos. Aí aparece um cara e fala: pera aí, não precisa sair com pressa. Põe a tua roupa, pastor Gleick. Vista-se. Calce as sandálias. E Pedro assim fez. E disse-lhe ainda o anjo: põe a capa. Põe a capa. E eu fico imaginando o Pedrão falando para o anjo: mas para que tudo isso? Se a gente vai fugir? Aí outra pergunta: por onde a gente vai fugir? Você fez algum buraco? Tem alguma passagem secreta aqui para a gente fugir? Vamos pular o muro? Tem alguém nos ajudando para a gente sair daqui? O anjo olha para Pedrão e ele fala: Pedrão, nada disso. Você vai colocar a tua melhor roupa. Você vai colocar a tua capa. Porque a gente não vai pular muro. A gente não vai passar por baixo. A gente não vai pular a janela. Mas a gente vai sair pela frente. Vou repetir. Mas a gente vai sair pela frente. A gente vai sair pela porta da frente. Você entrou aqui em vergonha. Você não vai sair daqui em vergonha. Você vai erguer a tua cabeça. Você vai erguer o teu peito. E nós vamos sair pela porta da frente. Você vai sair pela porta da frente, querido. Satanás tentou te humilhar. Pois é, mas ele que vai ser humilhado, porque você vai sair pela porta da frente. Então, querido, se prepare. Se prepare. Esteja preparado, porque quando o anjo aparecer, ele vai pegar na tua mão e ele vai falar: vem comigo, porque nós vamos sair pela porta da frente.
Deus quer te revestir, querido, com o seu poder, através da oração. Em sétimo e último lugar, querido, a oração nos guia. Olha o texto. E saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era o quê? Real. Pedrão estava perdido. E o que se fazia por meio do anjo? Tudo lhe parecia uma miragem, uma visão. Mas eles passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro, querido. Quando você não souber para onde ir, querido, fique tranquilo, porque é o anjo que está te guiando. Porque é o anjo que está te guiando. Olha só, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E o que aconteceu no meio, quando eles pararam na frente do portão de ferro? E este se abriu. Alguém pegou a chave e abriu o portão. Ah não, já sei, pastor. O portão é igual às portas de hoje. Tem um sensor que quando você pisa o seu pé, a porta se abre. Foi isso que aconteceu. Só que não, querido. Tinha sensor nessa época? Tinha controle remoto que você aperta e o portão abre? Tinha algo automatizado naquele portão? Algum guarda ficou comovido com Pedro e falou: Pedrão, eu vou abrir a porta para você sair? Foi isso que aconteceu, igreja? Não, mas o portão em si mesmo se abriu. Sabe o que significa? Que até o portão, que é ferro, teve que reconhecer o poder, a soberania de Deus, e se abriu para que Pedro passasse e fosse liberto. Ah, querido, até portão de aço, até porta de ferro, terão que reconhecer o poder de Deus na tua vida, e vai se abrir diante de você em nome de Jesus. E eles passaram, e tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente, o anjo o deixou. Aleluia. Deus, quando Ele faz a obra dEle, Ele faz por completo. Ele faz por completo. O anjo de Deus está com você, querido, e Ele vai caminhar com você até a hora que Ele falar: a obra foi completa. A obra está completa. Pode ir, Kleber. Pode ir, Sol. Pode ir, querido. Pode ir, porque agora a obra está completa. Heriande canterebalas. Quando oramos, queridos, somos direcionados por Deus para o caminho certo, e o Espírito Santo nos conduz no que devemos fazer. Deus vai te guiar nesta noite. Deus vai te guiar neste dia, em nome de Jesus. O louvor pode subir, queridos, por gentileza. Olha o versículo 11 do texto de Atos 12. Diz assim: então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo esperava. Ah, querido, quando eu falei que essa semana foi uma semana difícil, Deus me levou a esse texto, e Ele falou comigo: filho, descansa, não entre em desespero, fique em paz,
porque eu vou enviar o meu anjo. Eu vou enviar o meu anjo nesta situação. Ele vai entrar, ele vai tocar, ele vai quebrar as algemas, e você vai sair desta situação em honra e em vitória, em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Aí, querido, eu descansei o meu coração e simplesmente orei ao Senhor. O que você precisa fazer, igreja, nesta situação, é simplesmente orar. Declare comigo: eu vou orar. Se coloque de pé na presença de Deus e declare: eu vou orar. Ah, meu Deus, chegou a notícia, eu vou orar. Chegou o diagnóstico, eu vou orar. Chegou a palavra contrária, eu vou orar. Chegou o advogado, eu vou orar. Chegou essa situação, eu vou orar ali.